Olá você, muito bom dia. Estamos começando aqui pela TVC Panorama, TV Cultura Santa Catarina, mais um programa A Hora do Povo. Eu sou Adilson Cardoso e até às 11 horas e 10 minutos vamos com muitas informações. Hoje vamos falar de direito de família com o doutor Felipe Becker, que já se encontra aqui nos estúdios da TVC Panorama, TV Cultura, para todo o nosso litoral catarinense e para vocês das nossas cidades que nos assistem, nas nossas cidades aqui, co-irmãs, Balneário Camboriú e também Camboriú. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência de todos os dias. TVC Panorama há 22 anos levando muita informação para vocês. Olha para vocês aí do bairro Monte Alegre, do Tabuleiro, do Conde Vila Verde, para vocês lá do Santa Regina, do Lídia Duarte, do Jardim Europa, também os nossos amigos telespectadores do Barranco, nosso bairro São Francisco de Assis, para você também do Rio Pequeno, do Rio do Meio, lá do Braço de Camboriú, também para você aqui do interior, ali dos Macacos, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos os dias. Vamos juntinhos. Olha, gente, para vocês também aqui da nossa cidade mãe, hein? Da nossa cidade aqui, a nossa cidade filha, que é Balneário Camboriú, do bairro das Nações, do bairro Pioneiros, do centro da cidade, do Nova Esperança, enfim, do Pontão Norte, da Barra Sul. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Vamos juntos, então, nesta segunda-feira, começando a nossa segunda-feira de tempo fechado, viu, gente? Tempo fechado aqui no Alto do Cristo Luz. Vamos dar uma olhadinha? Mas o tempo está bem carregado mesmo nessa segunda-feira pela manhã. Lá ao fundo mal dá para ver o nosso Atlântico, aqui a nossa cidade de Balneário. E aqui dá para ver que venta um pouquinho nesse momento. Tempo bastante nublado, chuviscando, uma chuvinha fina aqui na nossa região de Balneário Camboriú. Mas nós vamos juntos levar muita informação para vocês. Lembrando também, é claro, que nós vamos em nome dos nossos patrocinadores. E você pode nos acompanhar, viu, gente? Vocês nos acompanham aqui na nossa região de Balneário Camboriú e Camboriú, canal 11.1 da TV aberta. Para vocês de Tijucas, Palhoça, São José, a nossa capital do estado, Florianópolis, canal 14.1. Também nós estamos neste momento ao vivo simultaneamente no Instagram e também no site da TVC Panorama. Se você preferir, você pode baixar o aplicativo no seu smartphone e acompanhar toda a nossa programação, não só o A Hora do Povo com Adilson Cardoso, mas também muito mais com a Fabis Mania. E depois do muito mais, nós temos o nosso jornal, que é referência aqui na nossa região, que é o TVC News, apresentado por Saul Carvalho. 10 horas e 33 minutos, vamos com os nossos patrocinadores, apoiadores do programa A Hora do Povo, que são eles, Elson Prado Cabeleireiro, o nosso cabeleireiro, é isso mesmo. O Elson, que é um grande profissional aqui da nossa região, dá uma olhadinha a qualidade dos cabelos das mulheres, né, que passam lá pelo salão e ele transforma, gente. Olha o antes e o depois, dá uma olhadinha a qualidade do antes e também o depois dos cabelos das clientes ali no Elson Prado Cabeleireiro. Lembrando que o Elson é especialista em alongamento, mega hair, tinturas e, é claro, você vai ser muito bem atendido. É só você agendar o seu horário no 99520260, 99520260. Elson Prado Cabeleireiro, ali na rua Monte Sotara, 319, no bairro Monte Alegre, em Camboriú. Há muitos anos o Elson já é conhecidíssimo em toda a região. Há muitos anos já no mesmo local ali, atendendo com maestria todas as suas clientes. Agende o seu horário. Obrigadão aí ao Elson Prado Cabeleireiro. Olha, quando pensar em fazer a sua primeira habilitação, você tem que se instruir com os melhores. E os melhores estão na Autoescola Camboriú, ali no bairro Monte Alegre, a pioneira, a número 1, ali na rua Monte Agulhas Negras, número 887. Você tem a Autoescola Camboriú e olha, já agende o seu horário ali com a Priscila, todos os funcionários estão prontos para atender você muito bem no 47-3264-2025. 3264-2025, Autoescola Camboriú do bairro Monte Alegre, que está completando 18 anos na cidade de Camboriú. É uma grande escola com grandes instrutores e, claro, você vai ser muito bem atendido e vai sair dali preparado para encarar o trânsito do dia a dia. Lembrando também que tem a unidade da Autoescola Camboriú ali na Oscar Vieira, no centro de Camboriú. Telefone de contato para você agendar também o seu horário, para você conversar com o pessoal e começar a dar início aí à sua CNH, é o 47-3224-2511, 3224-2511.
Autoescola Camboriú Centro, ali na Oscar Vieira. Um grande abraço, pessoal que estão também ligadinho com a gente aqui na TVC Panorama. E vamos juntos também com a Autoescola Clóvis, que também pertence ao mesmo grupo. E olha, categoria D, para você que já tem experiência, já dirige. Dilson, de repente, eu quero mudar para a categoria D. A categoria D na Autoescola Clóvis, em menos de 30 dias, você vai ter na sua mão e abre portas, viu? Você vai poder dirigir vans, caminhão e também ônibus. Categoria D com um super desconto. É só você dizer que assistiu o programa A Hora do Povo com Adilson Cardoso e viu a propaganda, você já vai concorrer ali, ou vai ter, melhor dizendo, você já vai ter um super desconto da Autoescola Clóvis. Telefone 3268-0068, 3268-0068. E olha, não ande com o seu veículo com a documentação vencida. Documentos vencidos em regular dá recolhimento do veículo ao pátio, então não corra esse risco. Vai até o despachante Camboriú, que fica anexo à Autoescola Camboriú, ali do bairro Monte Alegre, é isso mesmo. Bem pertinho, coladinho, está o despachante Camboriú. São especialistas em resolver e regularizar os documentos do seu veículo. Vai lá, marca o seu horário no 47-99208-2712, 99208-2712. Eu disse, despachante Camboriú com a gente. Agora 10 horas e mais 37 minutos. E olha, faltou gás ou está precisando de água, você tem que ir aonde? No Tonho Disque Gás e Água. É isso mesmo. O Tonho, pioneiro ali na cidade de Camboriú, muito antigo ali, entregador, né? Muitos anos, né? Porque já é da região, conhecidíssimo há muitos anos ali no bairro Monte Alegre e região. Atende Camboriú e também Balneário Camboriú. O gás de procedência e também a água de qualidade você tem no Tonho Disque Gás e Água. Tire esse print porque um dia você vai precisar, né, chamar aí rapidinho. O Tonho está na frente da sua casa levando a sua água ou o seu gás. Falando em Tonho Disque Gás e Água, quero mostrar agora aqui para você, nosso telespectador em toda a nossa região, essa linda cesta aqui, ó, que você pode ganhar. É só mandar agora, neste momento. Manda aqui, ó, já tem muita gente que participou. Mande para o 479-8424-8870. 8424-8870 é o PV do Adilson Cardoso e você vai mandar a mensagem de texto: eu quero a cesta. Essa linda cesta oferecida pelo Tonho Disque Gás e Água pode ser sua. Então não perca tempo e participe dessa super promoção. Vamos juntos, e o tempo fechou mesmo, viu? 10 horas e 38 minutos, hoje segunda-feira. Vamos ver o que é a curiosidade do dia com ela, Amandinha, chegando nessa segunda. Bom dia, Amandinha. Bom dia, Dilson. Hoje, na segunda-feira, dia 17 de agosto, tem algumas curiosidades que eu trouxe para você e para o pessoal de casa. Em 17 de agosto de 1978, 3 americanos concluíram a primeira travessia no Oceano Atlântico em um balão. Em um dia 17 de agosto, nasceu Robert De Niro, ator e produtor norte-americano, vencedor de 2 Oscars e conhecido por filmes como O Poderoso Chefão e Taxi Driver. E, por último, você sabia que os flamingos não nascem com a coloração rosa? Eles nascem com penas acinzentadas e vão adquirindo a cor característica por causa dos pigmentos presentes na alimentação. Muito bem, obrigado, Amandinha, pelas informações nessa segunda-feira, começando muito bem, com muitas curiosidades que a Amandinha traz todos os dias, de segunda a sexta-feira, com a gente aqui no programa A Hora do Povo. Agora 10 horas e 39 minutos e você vai ver ainda no programa de hoje, no nosso terceiro bloco, nas matérias policiais, você vai ver que em Camboriú a polícia militar prendeu 2 traficantes aí, né? 2 homens por tráfico de drogas e também associação ao tráfico. E também a polícia militar cumpriu mandado de prisão por estupro de vulnerável aqui em Balneário Camboriú. E há mais prisões ainda no final de semana sobre tráfico de drogas em Camboriú, ou seja, né? Os traficantes pensaram que iam se dar bem, mas se deram mal, né? Porque todas essas ocorrências, eles foram presos. Agora 10h39, tela cheia para o nosso convidado e sempre um prazer receber aqui nos estúdios da TVC Panorama o doutor Felipe Becker, advogado de Direito de Família. Doutor, muito obrigado por ter vindo nesta segunda-feira. Tempo fechado, doutor, parece que a semana promete, né? Ficar mais ou menos estável assim, né? Com bastante nebulosidade. Sim. Bom dia. Bom dia, Dilson. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia a toda a equipe. Realmente começamos a semana aí com muitas nuvens, muita chuva, mas vamos para cima que vai dar tudo certo e assim que possível vai melhorar o tempo.
Verdade, vida que segue, né, doutor? Não tem jeito. 10 horas 40 minutos, participe com a gente. Direito de família, está passando por alguma situação difícil, delicada, de repente? Ou teu ex-marido ou, né, não paga pensão para o seu filho? Alguma dessas situações? Manda sua pergunta para cá, para o doutor Felipe Becker, que vai esclarecer e ampliar a partir de agora. Já tem perguntas, inclusive. Bom dia, doutora. Soube, doutor, que a minha ex-companheira deixou nossa filha com a mãe dela e se mudou. Posso pegar a guarda da criança, doutor, nessa condição? Pode sim, tá, Dilson? Nessa condição, né, como ele traz que a mãe acabou deixando o encargo da guarda para outra pessoa e muito provavelmente nem consultou, né, o genitor, né, quem acabou mandando a pergunta, é possível sim estar pedindo, né, para que faça essa reversão de guarda e consequentemente passe a residência base para o genitor, né, que a criança passa a morar com o genitor. O que tem que verificar antes de qualquer coisa dessa situação é se já existe, né, essa situação de guarda formalizada por meio de uma decisão judicial. Se não existe ainda, aí a gente está falando de uma ação inicial, né, de uma ação que vai definir essa guarda ainda. Se já existe, né, se já foi motivo de uma sentença essa guarda e que ficou definido, né, ou uma guarda compartilhada, ou uma guarda unilateral, mas com a residência base, né, a da genitora, aí a gente está falando, né, de uma ação de reversão de guarda. Então, vai ter que trazer para o juiz essa informação que já existe, né, uma sentença onde figurou como guarda compartilhada ou unilateral e a residência, né, da genitora, e agora com essa informação você tem interesse em ter a criança morando com você. E é sim possível estar fazendo isso, né, é muito provável que o juiz defira esse pedido. A gente tem casos parecidos, né, onde a mãe acabava não tendo essa estabilidade de residência e a gente consegue reverter aí nesses casos em favor do genitor. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta que deve ser também a dúvida de muitas mães ou pais, né, que estão nos assistindo nesse momento em todo o nosso litoral. Doutor, quais as condições que a mãe perde a guarda para o pai, de repente na ocasião, no dia a dia? O que ela pode cometer para perder a guarda do filho, doutor? Por exemplo, negligência com o filho, sim, não levar para a escola, não cuidar dos horários. Isso leva à perda da condição da guarda, doutor? Pode levar sim, tá, Dilson? A gente sabe que, na maioria dos casos, quem vai deter, né, a guarda de fato, que é a residência da criança, né, onde que a criança vai morar, é a mãe. Na maioria dos casos, a gente sabe que a criança reside, passa mais tempo com a mãe e só vai para o pai no final de semana. E para conseguir reverter isso, para tirar, né, essa guarda da mãe, tem que ser algo muito drástico, né? A gente tem que entender que é um direito da criança e também dos pais, né? Esse convívio, esse vínculo, né, afetivo com a criança, essa estrutura familiar é de suma importância para o desenvolvimento psicológico da criança. Então, para que ocorra essa retirada de guarda da mãe, tem que ser algo muito grave. E claro, o que pode entrar numa situação dessa, né? Expor a criança a risco, o abandono da criança constantemente, né, na residência sozinha, estar deixando a criança de frequentar, né, uma escola, de frequentar cursos, né, mas que de uma forma que demonstre que a criança esteja abandonada, não cuidar com os horários que essa criança tem, a permanência da criança fora de casa por muitas horas, principalmente no horário noturno. Então tem vários fatores ali que podem influenciar, né, mas que principalmente vão afetar a integridade física, a integridade psicológica da criança, vão ser causas aí de estar removendo a guarda da mãe e passando para o pai. E claro, né, a gente tem que entender também que se o pai não possui as condições necessárias para ter a guarda, e o caso é mais extremo, o caso é mais grave, pode ser passada a guarda para os avós ou até mesmo aí para o Estado, por meio de uma ação aí baseada pelo Ministério Público, né, que vai trazer essa informação. E é por isso que é tão importante a rede de apoio, né, para todas essas situações que envolvem o Ministério Público, o Conselho Tutelar, a escola, os professores e toda essa rede de apoio que vai trazer a informação, né, dessas condições da criança.
Muito bem, doutor, agora 10 horas e mais 45 minutos. Um abraço para o seu João, a dona Maria, que estão nos assistindo ali no bairro Tabuleiro. Também a Verônica, lá no bairro Santa Regina, em Camboriú. Também quem está me assistindo, ela que faz um trabalho fantástico aqui na cidade. Ela é diarista e é uma das melhores que nós temos aqui, viu? A Cris, grande abraço para a Cris Lane, que sempre também está nos acompanhando, inclusive nesse momento aí no seu trabalho. Bom dia para vocês todos, aliás, para toda a classe, né, de diaristas que nós temos. Uma grande audiência. 10h45, vamos com a participação do nosso telespectador aqui na telinha do programa Hora do Povo. Quem está com a gente? Rafaela, obrigado pela companhia. Bom dia, doutor. O pai do meu filho, doutor, é empresário e na hora de fixar a pensão, ele omitiu a condição financeira. Tenho como reverter isso, doutor? Bom dia, Rafaela. É muito comum, tá, essa situação. A gente enfrenta casos desse constantemente, né? Porque quando a gente trata do pai que tem que pagar a pensão alimentícia e ele tem um vínculo, né, empregatício, a gente sabe que a empresa vai fornecer as informações, vai trazer, né, o Alerite ao processo, vai trazer as informações de forma conjunta. É muito mais fácil da gente conseguir fixar essa pensão alimentícia de forma correta. Quando a gente fala, né, de um pai que é empresário e a gente tem que trazer essa pensão alimentícia, vai muito da informação que a genitora vai trazer, né, já na hora de tentar fixar essa pensão alimentícia. Então, baseado em informações, o juiz vai tentar fundamentar uma decisão com base nessas informações e que consiga, né, estabelecer uma pensão alimentícia onde ampare os custos da criança e também a capacidade financeira do pai. Mas é muito difícil porque a gente sabe que existe essa omissão, né, existe esse recebimento de valores por fora, existe essa omissão de patrimônio que acaba dificultando, né, nos casos em que o genitor ele é empresário. Mas existe essa possibilidade, hoje existe sistemas junto, né, ao Poder Judiciário para investigação patrimonial, investigação de ativos financeiros e que vai permitir que você consiga ter uma maior efetividade na fixação dessa pensão alimentícia, mesmo nos casos em que o genitor acaba omitindo. Então, o que a gente tem que trazer também de informações relevantes no processo desse? A vida social desse pai. Muitas vezes ele acaba sendo negligente, né, em estar omitindo e mentindo, né, ao juiz, mas esquece de uma rede social ativa onde ele mostra uma capacidade financeira muito grande. Lá no processo ele é o pobre, ele é a pessoa que não tem condições, mas na rede social esbanja aí numa balada, esbanja num carro, numa moto, num patrimônio, né, que ele demonstra para suas redes sociais, e com base nisso é possível também a gente demonstrar para o juiz que, olha, ele está mentindo, ele está fingindo aí que é pobre aqui para Vossa Excelência, mas lá nas redes sociais ele mostra realmente a realidade dele. Então é importante trazer toda uma investigação prévia para depois, né, trazer essas informações ao juiz, já com vários documentos onde possa demonstrar de forma efetiva essa situação. Se você tem, né, uma situação hoje, uma pensão muito baixa e você sabe que ele tem melhores condições, o seu caso é uma ação de revisão de alimentos. Então, tente procurar um advogado de sua confiança, onde vocês vão fazer toda essa instrução processual para depois entrar, né, pedindo de forma fundamentada para o juiz essa reversão da pensão alimentícia. Muito bem, ao vivo hoje, doutor Felipe Becker, nessa segunda-feira. Aliás, toda segunda-feira o doutor está por aqui, começando a semana com a gente. Agora são 10 horas e mais 49 minutos. Nós vamos rapidinho ao nosso intervalo comercial, só para o doutor tomar um cafezinho, dar uma respirada e já voltamos com mais Direito de Família para você. Fique ligadinho com a gente. Voltamos ao vivo com o programa Hora do Povo, diretamente aqui do Alto do Cristo Luz, aqui na TVC Panorama, filiada à TV Cultura de São Paulo, com o nosso programa A Hora do Povo. Agora 10 horas e mais 53 minutos. Hoje é dia de Direito de Família, com o doutor Felipe Becker. Aliás, tem mais perguntas aqui, doutor. Bom dia, doutor. Eu tive um relacionamento de 6 anos e agora, recente, doutor, separamos. Meu ex-companheiro ficou com o carro que compramos juntos, porque estava no trabalho. Eu tenho direito a esse carro, doutora? Ela quer saber?
Quando a gente tem uma relação que ela não é formalizada da forma correta, né, como eu acredito que seja o caso de vocês, a gente fala de uma união estável onde não foi realizada uma escritura pública ou até mesmo um contrato particular, o que é uma forma simples de fazer e a gente sempre indica que seja feito, né, para resguardar os seus direitos e que pode ser feito de uma forma simples. A gente presume que existe o regime de bens da forma parcial. O que é o regime parcial de bens, né? Ele vai dizer que tudo que vocês adquiriram na constância da união estável vai sim ter que ser dividido, vai entrar na partilha dessa união. Então, esse carro, né, como vocês adquiriram na constância dessa convivência, dessa união estável de vocês têm sim que dividir e, consequentemente, você vai ter direito. O que tem que analisar, às vezes, as situações nesses casos é quando envolve algum patrimônio anterior a essa união estável e que tenha sido vendido para poder adquirir esse bem enquanto durou, né, quando começou essa união estável. Então, por exemplo, o seu ex-companheiro tinha um veículo que era dele anterior à união estável, vendeu e acabou trocando, né, esse carro por um novo, por esse que vocês têm agora, somente com recursos daquele carro. Nesses casos, pode sim o juiz decretar que ele não entra na partilha, porque em tese você não teria contribuído, né, para a aquisição desse veículo, porque ele veio de recursos anteriores à união estável. Mas, via de regra, o que eu posso te dizer, né, além de recomendar que você procure um advogado de sua confiança para analisar a sua situação, é que você teria sim direito a esse veículo. Perfeito, doutor. 10 horas e 55 minutos. Vamos atender mais perguntas aqui do nosso telespectador. Bom dia, doutor. Doutor, eu não estava pagando a pensão porque estava desempregado e agora fui notificado pelo juiz para pagar tudo de uma vez só. O que eu posso fazer, doutor? Agora ficou complicado, né, doutor? Agora ficou complicado. Ou paga, ou vai atrás das grades, ou vai ter que ter as contas penhoradas aí. O primeiro ponto que a gente tem que visualizar, né, é que se você realmente não estava pagando essa pensão alimentícia, se você estava pagando de forma parcial, se você estava dando algum valor, para daí então analisar a tua situação de forma mais particular. Quando não existe, né, esse pagamento e entra com essa ação de cumprimento de prestar os alimentos, né, de prestação de alimentos, existem essas duas possibilidades, ou o rito da prisão ou o rito da expropriação de bens. Quando a gente fala em ambos os procedimentos, na intimação do devedor, que no caso é você vai ter 3 dias para efetuar esse pagamento. Não pagou dentro dos 3 dias, você tem o prazo de 5 dias, né, contados em conjunto com esses 3 dias, a possibilidade de apresentar uma defesa. Nessa defesa você vai alegar que ou você já pagou, ou você pagou parcial, ou existe algum impedimento legal para que você realize esse pagamento. Se você não conseguir demonstrar, né, nenhuma dessas hipóteses e transcorrer o prazo, se for do rito da prisão, o juiz vai mandar expedir o mandado para você ser preso, ou se for no rito da expropriação, o juiz vai iniciar, né, os métodos de expropriação de bens para penhorar suas contas bancárias, para penhorar um carro, uma moto, uma casa, que é a única possibilidade, né, de penhorabilidade do bem de família quando a gente fala em alimentos. Existem algumas outras causas, mas em principal, né, a pensão alimentícia ela pode penhorar todos os bens de um homem, ou de quem deve, né, a pensão alimentícia, é importante ressaltar, né, quando eu falei o homem, mas sim, você agora vai ter que pagar ou vai preso ou vai ter essa penhora de bens, aí tem que ser analisado qual que é a tua situação. Mas eu te recomendo pagar o quanto antes para poder então discutir essa questão. Não dá para deixar chegar nessa situação, né, doutor? Não, quando jamais. chega nessa situação é melhor resolver antes ali, se está devendo, já paga, já acerta, muito melhor do que esperar uma sentença, porque depois que o juiz decreta, aí só pagando, vai pagar a pena, né, doutor? Isso, ou nos casos quando tem esse rito da prisão, né, desculpa, Adilson, acho que te interrompi, quando tem esse rito da prisão, você só vai sair, né, do sistema penitenciário se pagar ou esgotou o prazo desse mandado de prisão, que pode ser de 30 a 90 dias. Perfeito, 10 horas e 58 minutos. A Lawrence Rios, doutor, mandou um print aqui do doutor, está assistindo na frente da TV. Mandou um print, ela que mora lá no bairro da Barra. Lawrence Rios, obrigado aí pela
pela participação também. Vamos aqui, tem mais perguntas para o doutor Felipe Becker nesta segunda-feira. Doutor, bom dia. Qual é o valor, doutor, que vem sendo definido de pensão alimentícia, doutor? Olha, não existe um valor para a gente te falar assim, não, olha, vai ser fixado 30% do salário mínimo, vai ser fixado R$1.000 mensalmente esse valor. Não tem algo definido. O que tem é que ser analisado os custos da criança e as possibilidades financeiras de quem paga. Então, assim, se você traz para nós, né, no processo de fixação de alimentos, que a criança tem mensalmente um custo de R$1.000, entende-se que R$500 tem que ser pago pela mãe e R$500 tem que ser pago pelo pai. Aí entra a questão da capacidade financeira de quem tem que pagar. O pai recebe um pouco mais que a mãe, ele tem uma condição melhor financeira que a mãe, o juiz pode sim decretar que maior parte desse custo seja pago pelo pai. Tá? Isso também, né, existe uma vertente hoje de entendimento que traz a questão de que quem tem a guarda da criança, que é na maioria das vezes a mãe, né, por exemplo, que a criança reside junto com ela, por si só já tem mais custos do que quem paga a pensão alimentícia. Porque é no dia a dia que você acaba tendo os maiores gastos com comida, com lazer, com uma saída, com questões médicas, com questões de medicamentos. Então, toda essa questão de ter maior gasto do dia a dia de uma criança também pode ser levada em consideração na hora de ser fixada uma pensão alimentícia. Então, não é porque lá no Código Civil diz que os alimentos vão ser fixados, né, de acordo com a responsabilidade de cada genitor, de cada pessoa que tem que pagar os alimentos, que não pode ter modificações nesse entendimento. Existem várias jurisprudências, existem entendimentos consolidados dos tribunais superiores que tem sim que ser analisado cada caso de forma particular. Então eu não posso chegar para ti e dizer que vai ser fixado 30% do teu salário, quando muitas vezes pode ser que não. Às vezes a necessidade é 50% do salário mínimo, às vezes um salário mínimo, dependendo das condições da criança, né, dos custos dela, de uma necessidade médica que ela tem constantemente. Então, nunca vai poder trazer a informação para você de que vai ser fixado determinado valor. Isso vai variar de cada caso. Muito bem, 11h01. Doutor, o nosso tempo corre rápido demais, principalmente na segunda-feira. Estamos iniciando a semana. Para você que nos assiste em toda a região, muito obrigado pela audiência. Doutor, muito obrigado também por ter vindo na segunda-feira. Aliás, toda segunda o doutor está por aqui, na telinha da TVC Panorama, TV Cultura, trazendo informações sobre direito de família. Muito bom dia, doutor. Eu que agradeço, Adilson. É sempre um prazer estar começando a semana aqui. Um forte abraço para você, para toda a equipe e uma boa semana a todos. Nós vamos rapidinho ao nosso intervalo comercial e já voltamos em nome de Autoescola Camboriú, no bairro Monte Alegre, também a unidade na Oscar Vieira, no centro da cidade, e também Tonho Disque Gás e Água e Despachante Camboriú com a gente. Já voltamos a instante só. 11h04, voltamos ao vivo para o nosso terceiro e último bloco com as nossas ocorrências policiais. Mas antes quero falar da cesta do Tonho Disque Gás e Água. Para você que ainda não tirou o print do WhatsApp do Adilson Cardoso, está na tela para você tirar, aproveitar, participar da promoção. Manda mensagem de texto no 47984248870, 984248870. Manda mensagem de texto, eu quero a cesta, e você vai concorrer a essa linda cesta oferecida pelo Tonho Disque Gás e Água com a gente. Vamos lá, gente, vamos seguindo em frente aqui. Agora são 11h05, rapidinho as ocorrências policiais, porque tivemos aí a prisão, né, de homens ali na cidade de Camboriú por tráfico de drogas. É isso mesmo. Durante o patrulhamento, a ROCAM, no âmbito das operações especiais, avistaram 3 homens e foram abordados após serem vistos com atitude suspeita. Um deles tentou fugir e dispensou um objeto no meio do caminho. A polícia recuperou e também apreendeu e prendeu os homens e apreendeu cerca de 5 quilos e 900 gramas de cocaína, mais R$200 em notas trocadas. Com tudo isso foi também apreendido mais 7 quilos e 200 gramas de maconha, R$69 numa outra ocasião, foi também apresentado na delegacia de polícia. Todos eles foram presos em flagrante e levados para a delegacia de polícia para esclarecimentos, né? Com certeza
ficaram presos porque vão responder por tráfico de drogas. E a Polícia Militar aqui da nossa região também efetuou o mandado de prisão por estupro de vulnerável em Balneário Camboriú. A Polícia Militar, através do 12º Batalhão de Polícia, cumpriu o mandado de prisão contra um homem de 38 anos por volta das 12 horas de sábado, ali no bairro São Judas Tadeu, em Balneário Camboriú. O homem possuía mandado de prisão definitivo decorrente de uma condenação que transitava e foi julgado pelo crime de estupro de vulnerável. A condenação estabelece pena de 18 anos e 1 mês e 23 dias de reclusão em regime fechado. Após diligências, localizaram o condenado no bairro São Judas Tadeu, onde ele foi abordado sem resistência, recebeu voz de prisão, algemado e foi encaminhado ao presídio regional na Caianduba, aqui no município de Itajaí. E olha, mais 2 homens foram presos pela Polícia Militar por tráfico de drogas. Está na tela, inclusive. Aí, ó. Gente, não leva nada, só leva para prisão, viu? Pode ter certeza disso. A Polícia Militar do 12º Batalhão prendeu 2 homens por tráfico de drogas e associação para o tráfico na tarde de sábado, dia 15, ali no bairro Conde Vila Verde, em Camboriú. Durante a abordagem, os policiais localizaram porções de cocaína, maconha, crack, além de dinheiro em espécie, que caracterizou o tráfico de droga. Numa diligência nas suas residências, foi localizado também cerca de 2,9 quilos da droga, de cocaína, e tá tudo aí, ó, tava tudo embaladinho também, a pedra de crack embalada, notas também, cédulas que caracterizam o tráfico de droga. 11 horas e 7 minutos, um grande abraço para você. Está chegando aí Fábio Ismânia e muito mais. Depois tem as notícias que aconteceram aqui na nossa região, né? Tivemos aí, provavelmente vai ser notícia também no jornal com o Saul Carvalho, né? Tivemos uma agressão aí, um fotógrafo, né? Videomaker estava na praia e chegou um doido da cabeça agredindo o rapaz. Isso deu polícia, deu guarda municipal e também prisão deste elemento circulando aí nas praias de Balneário e acabou agredindo um videomaker aí que acabou aí jogando, né? Pegou o celular dele, um iPhone, e jogou no mar, né? Mas ele conseguiu recuperar, mas isso deu muito o que falar também nas redes sociais. 11 horas e 9 minutos, um abraço para vocês, eu volto amanhã 10h30 aqui ao vivo com o programa A Hora do Povo. Valeu, tchau, tchau.